Olá, muito bom dia! Pode chegar, o Enem dessa terça-feira, 18 de agosto, está começando agora e eu, claro, conto com a sua companhia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Abrindo os trabalhos te mostrando o Recife nesse momento. Tá um chove para desde o início da manhã, você está vendo aí o céu bastante carregado. Olha essas nuvens que estão vindo do alto da sua imagem. Essa é a região da zona sul da capital. E muita chuva prevista, inclusive, para a Zona Sul e para a Mata Sul do estado hoje. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. E a combinação de chuva forte com ventos fortes aumenta o risco de quedas de árvores. E, em alguns casos, elas acabam danificando também a rede elétrica, derrubando fios e postes de energia. O Enem vai trazer esse alerta para você, fique ligado. Vamos também falar de trânsito. Hoje cedo, uma carreta carregada de açúcar tombou no viaduto da Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, perto da PE15. O acidente, você está vendo aí, causou um engarrafamento enorme nas primeiras horas da manhã. Logo mais, a gente atualiza você com imagens e informações ao vivo. Nosso calendário do Enem foi até Paulista. Os moradores de uma rua pedem pavimentação e sistema de drenagem. E nós fomos conferir se algo foi feito pela comunidade. Veja também os detalhes da prisão de um grupo de estrangeiros suspeitos de envolvimento em crimes de extorsão. O grupo teria atuado em pelo menos 2 cidades de Pernambuco, entre elas o Cabo de Santo Agostinho. Nosso WhatsApp está na sua tela e está aqui atrás de mim também para você anotar. 81DDD 3214-8500. Tem também o QR Code do Canal Globo. São nossos portais para você falar com a gente sobre assuntos muito importantes. Um deles é a alienação parental, quando um pai ou uma mãe influencia o filho contra o outro genitor, por exemplo. E tem ainda uma conversa sobre hipertensão, a pressão alta. Tem dúvidas? Manda pra gente. E nós também vamos falar sobre contrato de experiência e mostrar as vagas de emprego disponíveis para você. Então, vamos juntos. Já estamos no ar. Agora são 11h49 de uma terça-feira que começou com chuva em várias regiões do estado. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, emitiu um alerta de chuva moderada para a Mata Sul do estado. Aqui na região metropolitana e no Agreste, a previsão também é de chuva ao longo do dia. Você está vendo aí imagens de algumas câmeras que ficam por aqui na região metropolitana. Essa imagem é do bairro de Santo Amaro, onde fica a sede da TV Globo, aqui no centro do Recife. O céu, como a gente viu na abertura do jornal, está muito carregado, porque além da chuva, tem previsão de ventos moderados. E o mês de agosto, a gente sabe, é um período em que esses ventos ficam mais fortes. Por isso, a orientação é redobrar os cuidados, especialmente em áreas onde tem muitas árvores. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com Natália de Elu, porque, Natália, ventos fortes, chuva e rede elétrica são uma combinação pra lá de perigosa, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Uma combinação muito perigosa. A gente sabe que tem várias áreas no Recife, na região metropolitana, que são muito arborizadas. Tem muitas árvores, algumas centenárias, árvores grandes, né, frondosas. E aí, nesse período de chuva, com ventos fortes, existe um risco grande aí. A gente sabe que as árvores, elas cumprem um papel importante na cidade. Elas ajudam a diminuir a temperatura, melhoram a qualidade do ar, também ajudam a drenar a água da chuva quando elas estão em bom estado de conservação. Quando essas árvores apresentam alguma alteração, problema ali de manutenção, aí sim elas são um risco para as pessoas em vários sentidos, né? Podem cair em cima de alguém, em cima de uma casa, em cima de um carro. Quando elas estão próximas à rede elétrica, esse risco aumenta. E aí, muita gente se pergunta onde procurar ajuda, né? Porque tem pessoas que, às vezes, querem resolver o problema por conta própria. Isso é muito perigoso, né? Mesmo que essa árvore esteja pendendo ali para um lado. Tem árvore que está com os galhos secos, que tem fungo nos troncos e aí acabam ficando mais inclinadas para dentro da casa de alguém. As pessoas querendo resolver o problema podem tentar fazer por conta própria, mas existe um risco. Em algumas situações até preciso autorização, né? Então a gente preparou uma reportagem para vocês
para mostrar que instituições, que órgãos são responsáveis por fazer esse serviço, né? No Recife, a Enlurb, em parceria com a Neoenergia, porque em muitas situações é preciso desligar a rede elétrica para fazer um serviço mais efetivo. Vamos acompanhar então a reportagem. Tempo de chuva e dos ventos fortes de agosto. E a atenção fica redobrada com as árvores. Galhos secos, árvores inclinadas, troncos com fissuras ou muito próximos da rede elétrica podem ser sinais de risco. Esta árvore, no bairro de Boa Viagem, está com os fios da rede elétrica passando pelo meio do tronco. Mas o que fazer se o morador identifica uma situação como essa? E mais importante, quem deve ser acionado? Se as árvores ou os galhos estão sobre a rede elétrica ou representam um risco para os fios, a orientação é não tentar resolver esse problema por conta própria. O morador deve acionar a Neoenergia pelo número 116 ou pelos canais digitais da empresa. É a vegetação que fica na rede pública, nas vias públicas, calçadas e praças, e existe aquela vegetação que está dentro da propriedade da pessoa, né, do dono ali. Então, a responsabilidade da poda dessa vegetação que está dentro da propriedade privada é do dono da propriedade privada. Quando ela está nas vias públicas, a responsabilidade é do poder público. Mas existe um momento em que esse galho de árvore ele alcança a rede elétrica, a fiação, e aí é necessário acionar a Neoenergia por questões de segurança. Quando ela oferece risco, a gente pode ter duas situações. Trabalhar ali com poda de linha viva ou fazer o desligamento dessa rede para que a equipe da Enlurb possa vir fazer essa atividade com segurança. Quando o problema é uma árvore em área pública no Recife, a solicitação de vistoria pode ser feita à Enlurb, que envia uma equipe técnica para avaliar a situação e definir se é necessário podar, tratar ou retirar a árvore. Quando o engenheiro ele vai ao local, sempre é um profissional habilitado, um engenheiro florestal, agrônomo, biólogo, ele chega e verifica a situação. Se a árvore apresenta alguma inclinação, um problema fitossanitário, é verificar todos esses parâmetros. Porque às vezes o município abre um chamado pedindo a supressão, mas ela só precisa de uma poda mínima. Então, às vezes, nem sempre o que o morador quer é a real situação. Então, por isso a importância de ter um profissional habilitado. Em quanto tempo essa demanda é atendida? Quando o município abre o chamado, tem um prazo de 15 dias para fazer a vistoria e mais 15 dias para entrar na programação do serviço. A rua Hélio Brandão, no bairro do Ipicep, tem muitas árvores antigas e frondosas. Mas algumas delas estão tirando o sono de moradores como o seu Williams. Ele mora nesta casa em frente a uma enorme árvore cheia de galhos que estão cada vez mais próximos da rede elétrica. Em frente a essa casa aqui tinha uma árvore de pequeno porte. E numa noite de chuva e ventania, a árvore tombou. Graças a Deus não machucou ninguém, mas arrancou fiação e tudo. Então a gente já fica preocupado com o porte dessa daqui, né? Porque se ela cai, não vai ser perda material, mas tem vidas. Tem a casa de seu Bezerra aqui, tem a minha aqui. Então a gente fica temeroso, porque a dia de chuva vem também muita ventania. E aí preocupa todo mundo aqui. Seu José mora na casa em frente à árvore e também tem medo. A gente tem uma lei municipal, que é a lei 18.938. Essa lei ela trata na questão da podar as árvores, a manutenção dela, né? Vem a questão da sobrevivência dessa árvore, se essa árvore não está trazendo transtornos, né? E nessa própria lei ela fala até em substituição. Não vamos acabar com o verde, não. Mas ela fala, essa lei é de 2022. Então o Poder Executivo, o Poder Legislativo tem que dar mais atenção para essa lei. A gente não pode colocar a vida dos outros em risco. Esta outra árvore está bem inclinada para esta casa. Fios da rede elétrica também passam pelo meio dos galhos. Dona Sueli é moradora da rua Hélio Brandão há quase 60 anos. Ela diz que as podas que foram feitas não foram suficientes. A poda foi feita há umas 3 semanas. Inclusive eu falei com o rapaz que estava fazendo e ele disse a mim, alegou, que para fazer uma poda bem feita, realmente bem devastada, tirar bem os galhos, precisava de uma conexão com a Neoenergia, uma parceria, né? E eu disse, por que vocês não vêm? Quando vêm, não vêm com a Neoenergia? E como é que a gente faz isso para vocês virem?
Não, eu não sei lhe informar. Na nossa programação de poda existem demandas que a gente precisa dos parceiros da Prefeitura. Então, trechos como esse, a gente precisa do apoio da CTTU, da Neoenergia e do Grande Recife, por passar ônibus. Então, demandas específicas assim, a gente precisa fazer uma programação pontual. Então, entra numa planilha de programação da gente, que a gente manda para a Neoenergia e faz essa programação conjunta. Mas tem programação para cá? Teve? Tem programação para cá. A gente tem uma lista de demandas. Por exemplo, a gente já fez 99 demandas da Neoenergia, que precisa do apoio da Neoenergia, e faltam 59 novas demandas ao longo do ano para a gente finalizar. Bom, segue chovendo muito aqui no Recife e a gente reforça que em casos de galhos de árvores perto da rede elétrica, o contato deve ser feito diretamente com a Neoenergia. O telefone está aqui, você vai ver também. Telefone 116 116. Com relação ao risco de queda, a orientação é que a população acione os órgãos responsáveis de cada município. Aqui no Recife, como você viu na reportagem, as solicitações podem ser feitas junto à Enlurb pelo telefone 156 ou por meio da plataforma Conecta Recife. Já em Paulista, os moradores devem procurar a Defesa Civil pelo número 153 ou pelo WhatsApp DDD 81 99784 0270. Em Olinda, a Defesa Civil atende pelo telefone 0800 081 0060 e pelo WhatsApp também 81DDD 99266 5307. Vamos agora virar a página para falar que em Camaragibe, os casos devem ser comunicados à Defesa Civil pelo WhatsApp 81 999 45 3015. Solicitações de poda também podem ser feitas pelo canal de atendimento do município, pelo número 81 2129 9500. E em Jaboatão dos Guararapes, situações de risco devem ser informadas à Defesa Civil por meio do telefone 0800 281 2099 ou pelo WhatsApp 81DDD 99195 6655. 11h58, a gente está nesse momento na PE 15 para atualizar a situação da rodovia. Nesse momento, o trânsito aí na pista sentido Recife não tem nenhum sinal de engarrafamento, está bem tranquilo, inclusive para os motoristas passarem por aí. Só que mais cedo a situação era bem diferente. Você está vendo, inclusive, uma viatura da Polícia Militar, batalhão de trânsito e essa carreta. Esse caminhão que aparece aí na imagem de Elton Veiga ao vivo, virado, ele tombou hoje cedo, tá? Por volta das 5 horas da manhã, nesse trecho que fica na Vila Popular, em Olinda. O motorista estava prestes a subir o viaduto aí na saída da Presidente Kennedy, quando um eixo com 2 rodas do caminhão se soltou. O caminhão então virou aí sobre a pista, mas o condutor não ficou ferido. Você está vendo que o caminhão segue no local, parte da mureta aí da subida do viaduto também está destruída, mas o motorista não se feriu. O G1 Pernambuco mostra um vídeo do momento exato em que o caminhão tombou e também outras informações sobre esse acidente que gerou um engarrafamento enorme logo cedo. É só acessar aí a reportagem do G1 pelo QR Code que está na sua tela. Agora a gente segue falando aí de trânsito, né? 11h59, virando o relógio para meio-dia em ponto. Começando com imagens da Pan-Nordestina, né? Um trecho perto do fórum, aí você vê na pista da direita, sentido Recife, não tem lentidão, não tem engarrafamento. E na pista da esquerda, para quem sai aí do bairro de Salgadinho, para quem sai da capital, sentido Paulista e outros municípios aí, não tem congestionamento também. Vamos agora para imagens do viaduto Capitão Temudo. Aí a gente consegue ver que segue chovendo no Recife, né? E a movimentação dos motoristas, tanto para quem segue para a Ilha Joana Bezerra, centro da cidade, quanto para os motoristas que voltam aqui em direção à Zona Sul, não há nenhum sinal de congestionamento. E venta bastante, né? Você vê pela câmera balançando muito aí. Agora a gente vai para a Avenida Recife, no bairro de Areias, que é um ponto onde tradicionalmente alaga bastante quando chove. Está chovendo muito por lá nesse momento. Mas a gente percebe que não há nenhuma lentidão nos dois sentidos, né? Nas duas pistas que você está vendo aí. Daqui a pouco, claro, a gente atualiza mais detalhes ao vivo do trânsito na região metropolitana do Recife. E agora, você vê imagens da Avenida Santos Dumont, no cruzamento com a Rua Teles Júnior. É a nossa repórter cinematográfica, Dai Santos, que está no local e mostra agora pra gente essa movimentação até tranquila, tá, gente? Nesse trecho. E olha, a gente aproveita para mostrar que a CTTU instalou semáforos nas duas ruas. Dai vai mostrar agora para nós essa medida que tem como objetivo organizar o trânsito, aumentar a segurança dos motoristas, dos motociclistas e também de quem pedala e, claro, dos pedestres, além de reduzir o risco de acidentes nesse cruzamento. Os condutores que passam pela área precisam ficar atentos aí a essa nova sinalização
e as mudanças na dinâmica do tráfego. A orientação é respeitar os tempos semafóricos e redobrar a atenção, principalmente nos horários de maior movimento. Você está vendo aí imagens ao vivo. E essa mudança, gente, foi um pedido dos moradores da área que reclamavam da quantidade de acidentes. Eram muitos. O Enel, inclusive, mostrou em junho a queixa desses moradores que pediam providências para aumentar a segurança no local. Na época, a prefeitura disse que ia estudar a possibilidade de instalar esses semáforos e colocou guardas de trânsito para orientar motoristas e pedestres. O combate à violência contra a mulher é um dos focos da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, realizada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Um dos projetos discutidos esta semana são os grupos de reflexão para homens que agrediram suas companheiras. Bruno Fontes esteve no Fórum Joana Bezerra e acompanhou parte desse encontro. É um tema delicado, mas que precisa sempre ser discutido. Oi, pessoal. Exatamente um tema, ele é muito delicado porque, infelizmente, nós sempre mostramos aqui, fizemos já várias reportagens sobre essa violência contra as mulheres. E nessa 33ª Semana Nacional da Justiça, que acontece aqui no Fórum Rodolfo Aureliano, eles estão, claro, dando esse enfoque nos 20 anos da Lei Maria da Penha. E um importante convênio foi assinado entre a Defensoria Pública e também a Coordenadoria das Mulheres, da Mulher aqui do TJPE, para expandir um trabalho aí com a Defensoria Pública e conseguir, então, ter esse entendimento, esse atendimento para vários homens também que já têm essa medida protetiva. Infelizmente, fizeram agressões aí contra essas mulheres. Tatiane Craveiros é a assistente social aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Muito obrigado por estar conosco. Como é que vai funcionar, então, esse convênio com a Defensoria Pública aqui do Estado? Obrigada. Obrigada, senhora. Pronto. Veja, o convênio faz parte da previsão do programa Reconstruir, através da Coordenadoria da Mulher, para a expansão dos grupos reflexivos. Porque nós entendemos que trabalhar no acolhimento das mulheres é necessário e é essencial, mas precisamos também trabalhar com a causa do problema. Então, os próprios dados estatísticos apontam que mais de 90% dos casos de violência contra a mulher são protagonizados por homens. Então, entendemos que é necessário trabalhar com esse público para tentar reverter essa situação da violência contra a mulher. Contribuir no sentido do enfrentamento precisa ser trabalhado com os homens também. Então, através desse convênio com a Defensoria Pública, serão oportunizadas mais vagas para os grupos reflexivos e responsabilizantes com os homens autores de violência. O Tribunal de Justiça vai fazer o encaminhamento dos homens que estão em cumprimento de medidas protetivas, vai dar o suporte técnico através de capacitação dos técnicos que vão trabalhar nos grupos e vai trabalhar na parte de supervisão. E a Defensoria Pública vai dar a parte do espaço físico, a disponibilização dos técnicos, que serão pedagogos, assistentes sociais, psicólogos e a equipe do direito, e vai conduzir as sessões com os grupos reflexivos no programa, expandindo as vagas para os grupos reflexivos na Defensoria também. Essa reflexão é importante porque esses homens, infelizmente, eles voltam também a agredir outras mulheres. Assim, é preciso, então, que eles façam essa reflexão de que isso é um crime, que isso é errado. Isso. A formação dos grupos, ela segue o que é previsto na recomendação 124 do CNJ e tem 3 eixos temáticos principais, que é discutir as questões de gênero, as masculinidades e os direitos humanos das mulheres. Então, os temas que são trabalhados nas sessões dizem respeito a uma revisão de conceitos, a uma revisão de comportamentos, a aprender a ter um repertório para lidar com conflitos de forma não violenta, né? E dessa forma a gente imagina que no relacionamento atual ou em futuros relacionamentos, ele possa ter um relacionamento mais saudável e não violento. Agradeço demais a participação da senhora aqui no ENE1. Muito obrigado. Obrigada. Gustavo, que a gente consiga, mudar essa realidade de violência doméstica aqui no nosso estado, no Brasil, inclusive com esse importante convênio da Defensoria Pública também com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que esses homens entendam que não podem agredir essas mulheres, que isso é crime. Eu volto com você. A relação entre pais e filhos é algo muito sensível. Pode influenciar para sempre o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Nesse caminho, às vezes, o contato é dificultado de forma proposital. Por exemplo, quando um pai influencia o filho a se afastar da mãe ou vice-versa. O nome disso é alienação parental. Daniele Fonseca traz esse assunto agora para a gente, porque alienação parental, né, Dani, está prevista em lei. Detalhe um pouco mais sobre o que é alienação parental. Bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Boa tarde para você, para todos que estão com a gente. Sim, está prevista em lei e, apesar da alienação parental não ser considerada um crime, ela tem repercussões criminais. Quem vai falar mais com a gente sobre esse assunto é a advogada Yara Oliveira. Então, Yara, quais são essas repercussões? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Dani. A você que nos acompanha aí de casa. Olha, a alienação parental, ela tem sim, né, repercussões que podem sim ser, inclusive, repercussões criminais e civis, tá? Mas é importante dizer que essa prática não, por si só, não constitui um crime. Mas quem vier a cometer a alienação parental pode estar incorrendo ali e sofrer as consequências diante do judiciário, tá bem? Quais são as situações mais comuns? Olha, no direito de família corriqueiro a gente vê situações acontecendo, como, por exemplo, uma genitora que tenta impedir, tá certo, o acesso de outro familiar à convivência familiar daquela criança, quando se troca de domicílio na tentativa de frustrar o acesso àquela criança, quando se há uma campanha na tentativa de desqualificar o outro para que a criança acabe reproduzindo aquelas palavras e, com certeza, que vai ser afetada ali psicologicamente com esses atos, né? Apenas os pais estão envolvidos nisso ou pode vir de outro parente? Não, não apenas os genitores. A alienação parental, ela pode ser praticada não só pelos genitores, como também, né, pelos parentes, ou seja, os avós, a parentela externa, os tios ou o responsável legal pela criança. Agora, Yara, vamos para algumas situações bem do cotidiano, talvez bem comuns. Quando o pai ou a mãe faz uma festa de aniversário para o filho e não chama a outra parte, né? Isso é considerado alienação parental? Não, não necessariamente, tá? Preciso que se prove que essa festa foi uma tentativa de fazer o convencimento daquela criança a acreditar que aquele pai não quis estar ali ou não quer participar da vida dela. Mas genitores que são divorciados não são obrigados a fazer uma única festa de aniversário. Pode-se fazer uma festa na residência materna, outra na paterna ou do outro familiar que é responsável pela criança, que não vai obstar ali, né, a participação deles. Viajar sem avisar a outra parte. E, claro, eu não estou falando aqui da necessidade de uma autorização judicial, quando é o caso, por exemplo, de uma viagem internacional, de avião, né? Mas viajar de uma cidade para outra, no fim de semana que o pai ou a mãe está com a criança, isso configura alienação parental? Não, também não, até porque a viagem, ela se inclui, né, na obrigação de lazer dito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o pai, ele pode sim comunicar a viagem, mas não necessariamente ele está alienando caso ele deixe de comunicar. Se for uma viagem internacional, como você já bem disse, né, aí sim precisa de uma autorização legal. Como é que a pessoa sabe que está acontecendo alienação parental naquela família? Perfeito, essa pergunta é muito importante, porque a lei de alienação parental, ela traz um rol exemplificativo das circunstâncias que podem configurar a alienação, tá? Primeiro, dizer que a lei, ela diz que quando se tenta dificultar a relação do outro genitor, o acesso daquele familiar, né, responsável pela criança, isso já é caracterizado e existem algumas formas de fazer isso. Quais são essas formas? Primeiro, tentar frustrar o acesso à convivência familiar que já foi determinada por lei através de uma regulamentação de visita, também é uma forma de alienação parental. Tentar frustrar quando não se concede as informações médicas e escolares dessa criança para a família. Então, isso são formas que pode ser identificado essa prática. O
que pode acontecer com quem comete esse tipo de coisa? Olha, é importante a gente entender que a lei também determina o que pode ocorrer, tá certo? Ela tem repercussões que, inclusive, pode gerar uma seara criminal ou uma responsabilização civil. A lei de alienação parental, ela não veio para condenar criminalmente aquele que comete, e sim facilitar o acesso à criança. Porém, aquele que comete atos de alienação, como, por exemplo, se utilizando de crimes, injúria, calúnia, difamação, pode ser condenado na esfera criminal e na esfera civil, na responsabilização com os danos morais. Yara, muito obrigada. Você continua aqui com a gente, porque quem tiver perguntas sobre esse assunto, pode mandar, que a gente vai entrar ao vivo mais uma vez com Yara Oliveira, advogada, respondendo aí as perguntas. Pode enviar pelo QR Code, também pelo nosso WhatsApp. Gustavo. Reforça o número então, Daniele, 3214-8500, né? O WhatsApp da Globo para você mandar sua pergunta. A gente volta a falar sobre esse assunto já já. E a seguir tem cobrança do calendário em Paulista. Moradores da rua Vinha Delmar não aguentam mais esperar por um serviço de drenagem e pavimentação. E ainda informações da prisão de uma quadrilha acusada de extorquir comerciantes. E vamos para o intervalo com imagens ao vivo da Avenida Norte, sentido Macaxeira. Trânsito tranquilo nesse momento, agora 12h12. O NA1 volta já. Meio-dia e 16, o NA1 está de volta e com o calendário, o nosso compromisso de acompanhar as reivindicações da comunidade. Hoje, nós voltamos à Rua Vinha Delmar, em Paulista. Por lá, os moradores pedem pavimentação e sistema de drenagem. Essa é a segunda vez que Daniele Fonseca vai ao local para conversar com os moradores e ver se eles foram atendidos ou não. Vamos ver a reportagem. A rua é lama e água empoçada por tudo quanto é lado. A buraqueira também prejudica. Os motoristas passam no sacrifício por aqui. Dona Marilene mora na rua Vinha Delmar, em Pau Amarelo, Paulista, há 40 anos. Contou que quando chove, a situação piora. Cada vez pior, né? A rua alagada. Quando chove muito, entra água. Na minha casa entrou, na minha cozinha. Não entra Uber, eles não entram aqui na rua. Quando está chovendo, não. Se a gente precisar de um socorro, né, de um SAMU, não vem, porque não consegue passar. De acordo com os moradores, a parte que precisa de calçamento é um trecho que não chega nem a 500 metros. Mesmo assim, não tem jeito de resolverem a situação. Seu João é corretor de imóveis. Faz 2 meses que se mudou para cá. É buraco, lama, principalmente no inverno. O inverno é que os moradores aqui sofrem. Eu que trabalho com corretagem, é ruim até para o meu ramo, porque eu não consigo fechar venda nenhuma, nem aluguel, nem nada, porque ninguém vai. A maioria das casas aqui são abandonadas. O lixo espalhado é outra reclamação. Em alguns pontos tem coletor, que o próprio pessoal fez a instalação. Em outros, os resíduos ficam espalhados na calçada. Eles garantiram que tem coleta, mas que nem sempre é regular. Tem semana que ele passa, tem semana que não passa, certo? E fica essa lixaria aí, certo? Muito bicho, muito rato, muito escorpião. O matagal também incomoda. Há tempos não é feita uma capinação. Aí vem o risco de doenças por causa dos bichos que costumam aparecer. Esses matos aí, sai cobra, é muito rato, rato grande, sabe? E é uma imundície isso aqui. Eles esqueceram da rua Vinha Delmar. A primeira vez que estivemos aqui foi no dia 4 de março deste ano. Foi uma reportagem ao vivo. A comunidade reclamava muito da falta de calçamento e de sistema de drenagem. O matagal para todo lado e o lixo espalhado eram um tormento para a vizinhança. A prefeitura mandou uma nota, diz que estava fazendo projetos de pavimentação e de drenagem, mas que não tinha data prevista para começar a obra. 5 meses depois, nossa equipe de reportagem está aqui mais uma vez e nada mudou em relação aos problemas. Lá no mês de março, a Prefeitura de Paulista disse que não tinha dinheiro para fazer uma obra definitiva aqui na rua Vinha Delmar. Mas, Jaciane, nem algo assim emergencial, a capinação, né, dos matos, uma máquina para nivelar a rua, o que foi feito nesse sentido? Nada foi feito.
Eles ignoraram o que foi visto na televisão, continua emburacado, continua cheio de mato. Bom, você já está aí com um calendário que a gente trouxe a primeira vez. Tenho mais um aqui, vou deixar com o seu João. Vai ser marcado lá no estúdio a data do nosso... Vai ser marcada essa data, né, da nossa próxima reportagem e quem sabe a gente vem para mostrar algo positivo. Deus queira que dessa vez dê certo, porque realmente Paulista está abandonado, está entregue às baratas, como se diz o povo, né, com as ruas todas esburacadas, cheias de lama, qualquer chuvinha que dá enche e assim, a comunidade não aguenta mais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A gente volta para o estúdio do Enel. Bom, a Prefeitura de Paulista informou que um trecho de aproximadamente 200 metros da Rua Vinha Delmar está entre as ruas contempladas por obras de pavimentação e drenagem, que já estão sendo feitas pelo governo do estado. O trecho que falamos fica entre a Rua República Centro-África e a Avenida Costa Azul. O prazo para a execução de todo o projeto é de 11 meses. Já sobre o pedido de capinação e o pedido de regularização da coleta de lixo, a Prefeitura não mandou resposta. Mas a gente afirma que o nosso compromisso de voltar à Rua Vinha Delmar daqui a 7 meses, no dia 1º de março. Você, morador, anota aí, 1º de março do ano que vem. E, claro, nós vamos seguir acompanhando as reivindicações dos moradores aí da Rua Vinha Delmar e a gente, claro, espera, né, que a questão seja resolvida aí em Paulista. Vem cá, como é que está o seu coração? Como é que você cuida dele? Alimentação, atividades físicas, tudo isso pode reduzir os riscos de você ter hipertensão. Eu converso agora com o Mário Carvalho sobre essa condição que é muito comum entre os brasileiros, Mário, e geralmente muito silenciosa. Agora, além de hábitos não tão saudáveis, existem algumas condições que facilitam, que aumentam as chances da pessoa ter pressão alta, né? Bem-vindo, boa tarde. Oi, Gustavo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, existem as condições hereditárias, genéticas, mas também, como você falou, as condições de bons hábitos, né? Como, por exemplo, a alimentação. Já já a gente vai mostrar aqui para vocês o que se deve comer, como se deve comer, como montar um bom prato para você que tem hipertensão, que está pensando em prevenir essa doença. Mas antes eu vou conversar aqui com a doutora Maria de Fátima Oliveira, que é cardiologista, para explicar para a gente, doutora, como é que se pode definir a hipertensão. Quem é que tem hipertensão, a partir de quanto, medindo ali a pressão? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Bem, o diagnóstico de hipertensão seria a partir de medidas consecutivas acima de 14/9, certo? Na diretriz de 2025 de hipertensão, nós tivemos uma pequena modificação. As pessoas com pressão acima de 12/8 são considerados pré-hipertensos. Então, essas pessoas não são hipertensos ainda, mas já podem iniciar a mudança de estilo de vida, o controle da dieta, controle de exercício, medidas comportamentais relacionadas ao controle da pressão. Certo? Agora, eu sempre escuto que a hipertensão é uma doença silenciosa. Ela realmente não traz nenhum sintoma. Como é que a pessoa pode suspeitar ali, fora a questão de medir a pressão? Porque nem todo mundo tem um medidor de pressão em casa, né? Como é que a pessoa pode ter alguma ideia se ela realmente está com hipertensão ou é realmente só com um medidor, porque ela não tem sintomas? A princípio, a hipertensão é uma doença que não traz sintomas, certo? Ela é uma doença que atrai risco cardiovascular, ou seja, ela atrai outras doenças. E aí o sintoma apareceria na presença de outras doenças. Pressões acima de 18/11 poderiam causar sintomas, mas a gente tem que diagnosticar antes disso. Então, realmente, o diagnóstico seria na medida assintomática regular, principalmente em consulta médica. Porque 18/11 já é muito alto, o ideal é que a pessoa já seja diagnosticada antes disso, né? Agora, me diga uma coisa, quais são os hábitos que a pessoa pode ter para evitar chegar nesse nível de hipertensão? Então, uma dieta adequada, né, um controle de peso, o exercício físico regular, pelo menos um exercício aeróbico que seja ali 150 minutos por semana ou 75 minutos por semana numa intensidade maior, certo? O controle de sal, enfim, acompanhamento, na verdade, certo? A partir de que idade a pessoa já deve procurar fazer essa medição com mais frequência ou então procurar um cardiologista para fazer uma avaliação? E também tem as questões genéticas, né? Fatores genéticos aí de pai, mãe que podem ter a hipertensão também, né?
Veja, não existe uma idade assim padrão, certo? Na verdade, até a criança já pode aferir pressão, né? A grande questão é a frequência. Então, assim, adolescentes, jovens, de uma maneira geral, uma vez no ano, crianças, uma vez no ano, estaria tudo bem, certo? Com o passar do tempo, dependendo dos fatores de risco, a gente pode fazer essa aferição com mais frequência e associar outros exames. Por exemplo, um teste de esforço, um mapa, dependendo da suspeita clínica e da variação dessas medidas de pressão. A atividade física, ela realmente tem um impacto em prevenir essa hipertensão? Tem. A atividade física, ela pode baixar quase 10 milímetros de mercúrio na pressão. Então, a pessoa que mantém essa atividade, principalmente aeróbica, regular, né, que seria mais ou menos isso, 150 minutos por semana, pode controlar a pressão. Muito obrigado pela entrevista. Gente, nós estamos aqui no restaurante do Senac para mostrar um pouquinho para vocês aqui, porque num buffet, você tem ideia do que você pode escolher, do que para você que tem hipertensão é mais indicado, não é tão indicado. Eu estou aqui com a Ellen Lima, que é nutricionista, e vai explicar para a gente, dessas opções que a gente tem aqui, Ellen, o que é mais indicado, o que não é indicado para quem tem hipertensão, ou para quem está querendo evitar a hipertensão. Boa tarde, obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos começar pelas saladas, né? Para a gente começar falando, é importante a gente fazer uma refeição que contemple esses vegetais, né? Salada crua, consumida de fato à vontade. A gente pode falar de elementos importantes aqui também, como é o caso das sementes, né? Então, elas devem compor essa refeição para favorecer mesmo a essa redução, inclusive, dos níveis de hipercolesterolemia, que são comuns em pacientes que têm hipertensão. Muito cuidado com os embutidos, né? Aqui a gente tem o presunto, a gente tem fiambre, a gente tem salame, que são preparações que devem ter consumo limitado, tá? Vindo aqui para o nosso feijão e arroz de todo dia, aqui não tem problema de consumo, a gente pode consumir livremente. O cuidado deve ser somente com a quantidade de sal desse restaurante que você visita, tá? Caso contrário, opte pela refeição sem sal e adicione o sal, porque aí você faz a medida bem precisa. E é no paladar que você vai sentindo. Isso. Até você pode pedir para conversar com alguém que produz as refeições no restaurante e se informar sobre como é feita essa refeição. Se tem a adição desses temperos artificiais, que geralmente tem um teor de sódio bem aumentados, tá? E aqui, muito cuidado com frituras, né? Independente de ser hipertenso ou não, as frituras elas são um ponto de controle, porque elas ajudam e contribuem para o ganho de peso muito alto, tá? Então, quem tem hipertensão precisa controlar esse peso e aí é importante a gente ter cuidado com esses alimentos que têm uma quantidade de óleo maior. Aqui na parte das proteínas. Muito bem, vamos lá. Muito cuidado com o consumo de carne vermelha, né? A gente vai regular e preferir sempre as carnes brancas e observar também como é feita essa preparação, né? Por exemplo, a carne de sol, a gente sabe que ela tem o teor de sol aumentado, a gente sabe que a carne de sol, a charque e preparações salgadas, né, tem um teor de sódio mais aumentado. E muito cuidado também com os molhos, né? Porque os molhos, as peles, os couros dessas preparações também têm um teor de gordura muito alto e aí dificultam esse controle de peso. O sal realmente é o único inimigo quando a gente fala de hipertensão na alimentação? Ele é um ele é o principal, né? O que a gente fala também é que não é somente o sal, mas é como ele está escondido nesses alimentos. E aí os embutidos, né? Como a gente fala, os defumados e os preparos prontos, né? Preparações de alimentos que já são industrializados, a gente tem esse risco muito maior. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Orientações importantes aí para a nossa saúde, né, Gustavo? Excelentes orientações. Comer é muito bom, comer de forma equilibrada é melhor ainda. Mário, bom almoço, viu? Eu sei que você já está escolhendo aí que vai no seu prato hoje. Eu já sei mais ou menos o que vai, tá? Mas você está com sorte, vai comer bem. Até já. Agora, eu peço licença a Mário para chamar a Daniela Fonseca, que também está aqui na nossa tela. A gente continua o assunto sobre alienação parental, que é quando um pai ou uma mãe, por exemplo, influencia um filho contra o outro responsável legal. Daniela está com uma advogada que é especialista nesses casos, porque chegaram perguntas, né? É um assunto que suscita muitas dúvidas no público. Várias perguntas, sim, Gustavo, nós recebemos. Uma delas de uma mulher que diz o seguinte: sou separada do pai da minha filha e toda vez que ela vai ficar com o pai, ele fica, segundo ela, colocando na cabeça da menina que o casamento foi desfeito, né? Eles se separaram por culpa da mãe. E ela acrescenta ainda que a menina volta para casa desobedecendo. Enfim, ela quer saber, Yara, se isso é alienação parental. E a gente acrescenta o que essa mãe deve fazer. Sim, esse tipo de prática configura a alienação parental. Porque quando você tenta frustrar ali a imagem
da pessoa prejudicada, né, do outro genitor, isso configura, tá? Ela deve, obviamente, procurar uma ajuda especializada, procurar um advogado da sua confiança, para que acione o judiciário, justamente porque é na justiça que, quando os adultos não conseguem intermediar esse conflito, eles devem ali trazer a solução para o judiciário, para que o judiciário consiga atuar nesse caso. Agora, a situação de Dani, ela fala o seguinte, que a mãe está morando em outro estado e que estaria dificultando as ligações por telefone, né, da criança ou do adolescente, tanto para o pai quanto para a família paterna. Isso também é alienação parental. Qualquer tipo de frustração ao contato da criança com o familiar, que ela precisa ter o contato até para o seu desenvolvimento afetivo, isso é considerado alienação. Então, nesse caso também, juntando as provas necessárias para essa comprovação, ela pode procurar, sim, a justiça para resolver essa questão. Mais uma agora que diz o seguinte: estou separado desde dezembro e desde então não vejo minha filha, porque a avó materna fica alimentando ódio na criança de acordo com ele. E também falou que se meu filho dormisse comigo, eu poderia surtar e matar o menino. Existe alienação totalmente numa situação dessas, né, Yara? Sim, não só alienação, aí é um caso que se enquadraria nas repercussões criminais, se provado, porque ela está caluniando aquela pessoa que está ali tentando o acesso ao seu filho. Então, é um genitor que pode sim procurar a responsabilização civil, né, pelo prejuízo emocional que está tendo e também criminal. Agora, Yara, outra situação. Existe um projeto de lei para tentar revogar a alienação, a lei de alienação parental, que foi aprovado pela Câmara. Isso foi em dezembro do ano passado. Obviamente, ainda vai ser aprovado pelo Senado, ainda vai para a sanção do governo federal. Mas, até lá, continua valendo. E por que isso acabou acontecendo? Qual a repercussão de tudo em cima dessa situação? Veja, existem alguns doutrinadores que, de fato, discordam de alguns pontos que a lei de alienação parental de 2010 ela traz. Porém, em 2022, houve algumas já modificações, né, que facilitaram ali esse entendimento. Porém, essa lei que está tramitando, ela ainda não está em vigor. A lei válida é a própria de alienação parental que temos ainda no país. E muitas discussões acontecem porque, muitas vezes, a alienação parental é colocada como sendo qualquer atitude desses genitores. Então, é importante entender que nem tudo é alienação parental para não banalizar a lei. Se a pessoa estiver sendo acusada de forma indevida de alienação, o que ela deve fazer? Olha, primeiro procurar o judiciário. A lei de alienação parental tem instrumentos que garantem ali uma investigação segura. O judiciário pode... o judiciário, ele pode, né, obviamente, ali facilitar o acesso àquela criança com as visitas assistidas, até revogar ali o poder familiar. Yara Oliveira, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Gustavo. A gente também agradece, Daniela, agradeço aí a advogada por essas respostas todas de um assunto muito importante. E agora a gente fala de outro assunto igualmente importante, saúde mental. Você já deve ter ouvido alguém dizer que tem dificuldade para conseguir atendimento com psicólogo na rede pública. E certamente já ouviu também que pagar particular é muito caro. Algumas universidades oferecem atendimento por um valor social, que seria bem mais barato e acessível para muita gente. O NE1 está em uma dessas universidades e agora eu vou conversar com Natália Dielu para falar sobre esse serviço, oportunidade muito boa, a baixo custo, né, para que mais pessoas tenham acesso. É verdade, Gustavo. A gente fala ao vivo aqui do bairro do Derby, mas várias unidades dessa universidade oferecem esse serviço, como você falou, por um valor menor do que normalmente é praticado, né, por outras instituições. A gente está aqui ao lado de Rafaela Lobo, que é psicóloga e responsável técnica da Clínica Escola da Uninassal Graças. Rafaela, explica para a gente como funciona, como ter acesso a essas consultas. Boa tarde para você. Boa tarde. Por demanda espontânea ou através do agendamento pelo nosso WhatsApp. Então, entre em contato com a gente, vê seu melhor dia e horário e assim é feito o agendamento. Ou a demanda espontânea, como o próprio nome diz, né, vindo diretamente. Funcionamos de segunda a sexta-feira,
de 8 às 21 horas ou aos sábados, de 8 a meio-dia. A pessoa, então, consegue marcar vindo aqui. Ela não consegue ser atendida na hora, mas se ela vir aqui, ela consegue marcar assim como pelo WhatsApp? Sim, e até vindo mesmo, ela também pode ser atendida na hora. Temos diversos especialistas de plantão para atendê-los. Quanto custa? Um valor social, tá? É uma taxa social que cobramos. Esse valor normalmente não é divulgado porque existe uma resolução do Conselho, né, de Psicologia, mas é um valor pequeno, né? Quem pode ser atendido, Rafael? Atendemos o público a partir de 4 anos de idade até os idosos, tá? Temos avaliação neuropsicológica, temos atendimento de psicoterapia infantil ao público idoso. Vocês também têm um atendimento aqui específico para crianças com neurodivergência, né? Sim, temos a sala do Natea, um diferencial aqui da Uninasal, certo? Onde atendemos todos os públicos. É uma sala sensorial para esse público. E como é que os pais, as famílias podem acessar também? Da mesma forma? Da mesma forma, através do nosso WhatsApp, ou vindo diretamente aqui na nossa clínica escola, agendar a consulta. Terapia é vida, né? E terapia normalmente é um processo. Você vai ficar fazendo a terapia, né? Não é só uma vez que você vai vir. Quando a pessoa consegue agendar, consegue se identificar com um profissional, essa pessoa, ela fica ali com aquele horário reservado? Como é que funciona? Isso, é feito eles alinham da melhor forma que fica bom para o profissional e para o paciente ou cliente, e eles ficam vindo semanalmente para dar continuidade às sessões de terapia. Que tipo fazendo uma reflexão, né, sobre saúde mental, que tipo de situações a pessoa tem que procurar e a importância também desse atendimento psicológico? Terapia é vida. Então, é nela que você vai trabalhar o seu autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento não conseguimos fazer nada. Então, como é que a gente vai saber nossos limites se a gente não se conhece? Então, busquem terapia, vai além de julgamentos, né? Então, terapia é vida. Ansiedade, depressão... Ansiedade e depressão, para as crianças, bullying, né? Acontece muito nas escolas. Então, Enem é o nosso diferencial. Enem? Então, Enem, sim. Os alunos que vão passar pelo Enem têm uma ansiedade muito grande. Então, estamos aqui para acolhê-los e direcioná-los da melhor forma. A partir de que idade pode-se procurar um atendimento psicológico? A partir dos 4 anos de idade. E sem idade limite. Às vezes, as famílias precisam também de algo integrado. Vocês fazem isso também? Sim, temos orientação parental também. E que bairros vocês têm esse atendimento? Como é que faz para saber também em outros bairros? A gente fala aqui do Derby, no centro, mas em outros locais, como as pessoas podem ter informação? Sim, também temos clínica escola, né? Em Paulista, Boa Viagem, Caxangá, Olinda, dentre outros. Eu acho que a gente tem aqui, né? Eu tenho certeza que a gente tem aqui o telefone que pode aparecer para vocês aí na tela, que é para fazer esse agendamento. Deixa eu encontrar aqui, achei. É o 9561-7571, 9 na frente, né? DDD 81 99561-7571 é o WhatsApp para fazer o agendamento, mas a pessoa também pode vir aqui ao endereço que é na rua Ana Angélica, número 25, no bairro do Derby, para pegar informação, para fazer um agendamento ou, se tiver vaga, para fazer esse atendimento aqui, né? Com certeza. Muito obrigada pelas informações, viu, Rafaela? A gente volta com você, Gustavo. Obrigado, Natália. E olha só, a gente também separou contatos de outras universidades que também oferecem esse serviço. Uma delas é a Unifafiri, que tem atendimento para a população nesse mesmo formato. E aí você pode marcar a consulta pelo telefone 81-DDD 2122-3500, tá aí na sua tela para você anotar. E olha, você também pode procurar a Unicap, que oferece o serviço. O telefone para agendar o atendimento é o DDD 81 2119 4115. Também está aí na sua tela para você salvar e, se precisar, entrar em contato. O Enem mostrou há 2 semanas que 2 adolescentes de 14 anos denunciaram ter sido vítimas de estupro coletivo dentro de uma escola municipal do Cabo de Santo Agostinho. Os casos teriam acontecido em dias diferentes dentro da sala de aula. O Enem está acompanhando os desdobramentos dessa história e a Polícia Civil avançou nas investigações. Quem traz os detalhes é Mário Carvalho. Mário, boa tarde.
Gustavo, olha, esses alunos já haviam sido suspensos após as denúncias e agora eles foram apreendidos pela Polícia Civil. Esses 5 adolescentes são suspeitos de envolvimento em 2 casos de violência sexual contra alunas de uma escola municipal do Cabo de Santo Agostinho. Os 2 casos teriam acontecido em datas diferentes, um no dia 4 de julho e outro no dia 3 de agosto. As vítimas são 2 adolescentes de 14 anos que estudavam na mesma escola dos suspeitos. Segundo a polícia, os 5 adolescentes foram encaminhados para a unidade de atendimento inicial da FUNASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco, no bairro da Boa Vista. Agora, os 5 ficam à disposição do Ministério Público de Pernambuco. A partir da análise do caso, eles podem ser encaminhados para outra unidade da FUNASE. As denúncias foram feitas pelas 2 estudantes que relataram ter sido violentadas durante o intervalo. Os suspeitos seriam colegas de classe do 9º ano e teriam abordado as vítimas quando elas estavam sozinhas em uma sala de aula. No caso mais recente, a adolescente teria entrado na sala para lanchar. Ela teria sido surpreendida pelos 5 jovens que, segundo o relato, a agrediram e começaram a violência. E aí, depois que a primeira denúncia foi feita, no dia 3 de agosto, uma segunda aluna também resolveu denunciar. Ela relatou ter sido vítima dos mesmos suspeitos em um episódio que teria acontecido com cerca de 1 mês antes. Segundo as famílias, as adolescentes estão abaladas e com muito medo depois da violência. A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, acionou os serviços competentes para garantir acolhimento, proteção e acompanhamento às vítimas e aos familiares. O caso é acompanhado por um comitê que envolve vários órgãos. Além disso, o diretor da escola foi afastado e um funcionário foi demitido. A Prefeitura disse ainda que está colaborando com a Polícia Civil, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Gustavo. Muito obrigado pelas informações, por essas atualizações, da polícia sobre esse caso terrível, Mário. Boa tarde para você. E a Polícia Civil fez uma operação contra um grupo de estrangeiros suspeitos de envolvimento em crimes de extorsão. De acordo com as investigações, o grupo teria atuado em pelo menos 2 cidades de Pernambuco, incluindo o Cabo de Santo Agostinho. Ivan Duarte acompanhou a divulgação dos detalhes e conta mais para a gente. Oi, Ivan. Oi, Gustavo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no NE1. Esse grupo era bastante organizado, tinha ali as divisões, O financiador, o responsável por panfletar, ele entregava ali uns cartões prometendo empréstimo facilitado aos comerciantes. E depois que essas pessoas pegavam o dinheiro, acontecia então a prática de extorsão. Eram juros exorbitantes que faziam ali a vida daquele comerciante virar de cabeça para baixo, porque o tempo todo era gente na porta para cobrar. Essas pessoas que integravam esse grupo, que praticava esses crimes, elas vieram da Venezuela e também da Colômbia. A gente tem informações de que essa operação ela vem já desde o início do mês. Na verdade, teve uma fase em maio, mas desde o início do mês, aí, somando com a atuação da semana passada, na quarta e na sexta, são 14 pessoas presas ao todo. Eu vou conversar agora com o delegado Altemar Mamed para a gente ter mais informações sobre essa operação e saber o seguinte, doutor, primeiro, como é que vocês chegaram a esse grupo? Foi a partir de denúncia e eu queria que o senhor especificasse, detalhasse para a gente como era essa atuação. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Na realidade, se estruturaram de uma forma muito bem feita, muito bem elaborada, onde existe o cabeça, se é que podemos dizer assim, o líder, que financia, que faz os financiamentos, ele repassa esses dinheiros para os supervisores, por sua vez, encaminham para os panfleteiros e ainda existe um grupo que é responsável por praticar ameaças caso haja atraso no pagamento dos juros e também do capital desses dinheiros emprestados. Onde essas pessoas foram presas e quais eram os raios de atuação delas? Todas elas foram presas no município do Cabo de Santo Agostinho, no Cabo de Santo Agostinho, mas elas tinham uma atuação na região ali de Pojuca, Nossa Senhora do Ó, Gaibu e também em outras cidades aqui da região metropolitana. E eu acredito também que esse tipo de nível de estruturação ela merece uma investigação muito mais aprofundada para que nós possamos chegar nesses líderes e até também obter informações acerca das movimentações financeiras deles. Então, muito provavelmente, no momento mais oportuno da investigação, isso será feito. Como eu citei,
As prisões ocorreram, né, nesses últimos casos, 9 pessoas na quarta e na sexta da semana passada, somando os 2 dias, mais 14 no todo, se a gente comparar com o mês inteiro de operação que vocês têm feito. Dessas pessoas, já passaram por audiência de custódia, permaneceram presas ou foram liberadas? Todas elas foram encaminhadas para as audiências de custódias respectivas. O que tivemos informações é que dos 14, 6 estão presos, sendo um em prisão domiciliar, uma mulher, e os outros investigados foram postos em liberdade sob medidas cautelares diversas, inclusive com tornozeleira eletrônica. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui com a gente. Gustavo, nós inclusive temos imagens, né, das cobranças que eram feitas por aplicativo de mensagens, cobranças assim bem ameaçadoras, que deixavam as pessoas com medo. Em alguns casos, o comerciante que pegou o empréstimo chegou a pagar e depois o grupo criminoso voltava a fazer cobranças dizendo que não havia ali comprovação de que aquele valor havia sido quitado. Nessa investigação, a polícia descobriu então que homens e mulheres participavam desse grupo. Na semana passada, por exemplo, foram 4 mulheres e 5 homens presos, indicando aí a diversidade e a organização desse grupo criminoso, né? Inclusive com financiador, supervisor, cobrador e panfleteiro, então, mostrando como essa quadrilha agia de maneira bastante organizada. Agora a polícia tem essa missão de percorrer o dinheiro, o caminho que o dinheiro faz também, né? Para que isso consiga chegar, então, no chefe dessa organização. Vou devolver com você aí no estúdio. Meio-dia e 46 minutos, hora de falar sobre vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. E olha, todas hoje são em Paulista, tá? Começando com essa aqui, 35 vagas para assistente de vendas. Ensino médio completo, 6 meses de experiência, são esses os requisitos básicos, com um salário de R$ 1.621. Vamos para outra vaga, outra oportunidade também lá em Paulista, para auxiliar de encanador. Aí são 4 vagas. Precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário não foi informado, mas se você quiser entrar em contato, tá aí o site da SEDEP para você. Tem mais uma oportunidade, mais uma chance para você que quer trabalhar em Paulista, na vaga de auxiliar de linha de produção. São 30 postos abertos, tá? Precisa ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, para receber um salário de R$ 1.797,40. Para a gente encerrar o nosso A Vagas de hoje, mais oportunidades em Paulista, 20 vagas para consultor de vendas. Aí tem que ter ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário não foi informado, mas se você quiser mais detalhes sobre essas e outras vagas em todo o estado, é só entrar no site cedep.pe.gov.br. Boa sorte desde já. A gente sabe, né? O emprego com carteira assinada é o sonho de muitos trabalhadores. Só que depois de conseguir a vaga, ainda tem um outro teste. Antes da efetivação, é preciso passar pelo contrato de experiência. E aí começam as dúvidas sobre quais são as obrigações e quais são as garantias estabelecidas nesse tipo de contrato. Natália Dielu está com a gente nesse assunto porque a primeira pergunta é, Natália, quanto tempo dura um contrato de experiência? 90 dias, Gustavo, é o máximo para esse contrato de experiência. A gente vai conversar com o doutor José de Castro Neto, advogado trabalhista, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Doutor, é um contrato específico, né? Quando a gente fala em CLT. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália, boa tarde a todos. Sim, é um contrato específico, é um contrato que tem que ser formalizado, ele tem que ser por escrito e ser determinado aquele contrato. Sim. Aí, depois que passa desse período de 90 dias, como é que funciona? Isso. O contrato ele pode ser até 90 dias. Ele pode ser renovado apenas uma vez, desde que a soma seja 90 dias. Passando desses 90 dias, ele vira um contrato por tempo indeterminado, ou seja, um contrato natural, um contrato normal de trabalho. Quais são os direitos do trabalhador nesse período? Veja, em base, ele tem praticamente os mesmos direitos que um contrato por tempo determinado. Obviamente, ele tem só aquele prazo estipulado.
Ele tem direito, quando ele rescinde o contrato, ele tem direito ao saldo salário, terceiro, todos os direitos inerentes ao contrato de trabalho, com exceção, por exemplo, de os 40% da multa, desde que o contrato termine naquele prazo estipulado, ele não vai ter direito aos 40% da multa do empregador, e seguro-desemprego, eventualmente de seguro-desemprego. Não vai ter direito ao Não vai ter, não, isso não. O que mais a gente pode falar dessa modalidade, né? O senhor falou assim, se for 91, já vira contrato por tempo indeterminado. Isso. Se as duas partes ficarem inertes, se esse contrato perdurar, além desse prazo estipulado, ele passa a ser naturalmente um contrato por tempo indeterminado, ou seja, ele não tem tempo para acabar, até que uma das partes, ou o empregado queira rescindir, ou o empregador queira rescindir futuramente. Mas ele passa a ser um contrato natural, entendeu? Em todas as profissões? Sim, e depende, sempre é bom olhar a convenção coletiva de cada função, cada atividade. Cada convenção coletiva tem sua atividade, tem sua convenção coletiva específica, entendeu? Eu imagino que seja mais difícil, mas pode partir do empregado não querer continuar naquele trabalho? Sim. Tanto o empregado, ele pode rescindir o contrato, por esse contrato ter determinado, ele pode rescindir, como também o empregador, ele pode rescindir. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua condição. É bom destacar que, se for a condição do empregado... Bom, a gente teve um problema aí com o sinal da entrevista de Natália Dielu sobre contrato temporário. Você viu aí, né, que pelo menos 90 dias, né, até 90 dias o contrato. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. A partir de hoje, até as eleições, você vai acompanhar nos telejornais aqui da Globo o desejo do eleitor pernambucano. E quem faz o convite é o repórter Bruno Fontes. Se a caneta fosse minha, se fosse sua... Esse é o novo quadro que você vai acompanhar nos nossos telejornais. São os eleitores pernambucanos que vão ocupar aqui esse espaço e eles vão escrever o que eles querem para a cidade, para o estado, para o país. Reivindicar leis, melhorar, por exemplo, o sistema público de transporte, de saúde, o calçamento nas ruas. Acompanha com a gente nos nossos telejornais o quadro Se a Caneta Fosse Minha. Convite feito, bora então conferir o desejo de alguns eleitores da região metropolitana. Se a caneta fosse minha, eu gostaria que melhorasse a área da saúde. Se a caneta fosse minha, eu melhoraria a estrada. E não tem nada, a estrada não presta mais. Dá tudo esburacado. Se a caneta fosse minha, eu queria mais melhoria na segurança, assim, favores das mulheres. Estão matando mulheres assim à toa, sem motivos banais. 12h52, daqui a pouquinho tem Globo Esporte, mas eu já convido Sabrina Rocha para adiantar um pouquinho do que vem aí no GE de Logo Mais. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo. Chamou e cheguei. Hoje é dia de Thiago Medeiros tirar onda com os torcedores. Ele foi para Cajueiro para ouvir as lamentações de alvirrubros e tricolores. A torcida do esporte está de boa, né? É o nosso caldinho do GE. Hoje é dia. Vamos falar também de traições no futebol, né, gente? Quem nunca no a gente futebol? Tá na Terra da Gaia, a gente inclusive. Tá na Terra da Gaia. Então, tem uma parada que rolou aí no eixo Rio-São Paulo, Fluminense e Palmeiras, jogador que era do Flu, foi pro Palmeiras, fez gol e tal. Mas também já rolou entre nós, não é não? E muitas vezes. No seu time lá? No Paysandu, muito. Muito, né? Também já rolou por aqui, então, reportagem especial. Vamos falar também do Náutico, que joga hoje. O Timbu, que está ali pertinho da zona do rebaixamento, namorando. Tem que vencer hoje. Vamos falar do Sport e Santa Cruz. O Sport que levou meio que um balão de um jogador que vinha, mas não vem mais, hein? Já eu conto para vocês. Pois é, todo mundo querendo saber. Eu também quero, por isso daqui a pouco estou te assistindo no GE. Depois do Globo Esporte, chego por aqui. Um beijo, me espera, gente. Tchau, tchau. Até já, Sassá. E agora a gente mostra uma iniciativa que une ritmo, história e muito afeto no Recife. É o projeto Pandeirada da Várzea, que promove aulas de pandeiro e outras oficinas de arte. Uma forma lúdica de fortalecer a cultura do bairro e preservar a tradição popular.
A aula começa sem instrumento musical nas mãos. Primeiro vem as palmas, depois a batida com os pés. Aí o ritmo que já está no corpo extravasa para o pandeiro. Ricardo aprende a tocar enquanto se reconecta com a própria história. O pandeiro não é somente um instrumento que faz de você um brincante, não é? Mas é um instrumento que faz você se encontrar novamente com a sua alegria, aquela que se perdeu em algum lugar, né? Ele é versátil, ele dialoga com o samba, com o coco, com o chorinho, né? Com o cavalo marinho, com tantas tradições, com tantos gêneros. Então, é um instrumento leve, onde quer que você vá, você leva o pandeiro e você faz parte da alegria. O professor não tem dúvidas, o pandeiro é para todos. A gente nasce com ritmo dentro da gente, né? Se a gente parar para observar o nosso corpo, a batida do coração da gente, ela é ritmada, né? E aí a intenção é fazer esse resgate mesmo de que a gente pode tocar um instrumento, né? Que a gente pode ter acesso à percussão, né? E pode sentir ela no corpo também. A Pandeirada da Várzea, coletivo escola de patrimônio cultural popular, oferece aulas de pandeiro e outras atividades também. Iniciativa dos moradores para manter a identidade local. No semestre anterior, a gente recebeu o curso de dança caribenha, tivemos percepção musical, curso de cavaquinho, canto popular também. Então, a gente sempre, essas atividades vão diversificando a cada semestre, assim, né? Coisas novas vão acontecendo e novas pessoas vão chegando para colaborar e para contribuir com o coletivo. E como é que o público pode saber qual é a programação do momento e ver se tem vaga? Através do nosso Instagram, né, das nossas redes sociais, assim, a gente geralmente compartilha tudo por lá. Então é bem fácil, geralmente está tudo bem acessível, bem explicado lá. Então é só acessar as nossas redes que vão estar lá, né? Todo semestre a gente também tem vivências temáticas com os mestres, né, da cultura popular, que vem trazer sua sabedoria, vem trocar com os alunos da Pandeirada também, então é bem especial. A Pandeirada da Várzea foi criada em 2022. Começou como um encontro de amigos e se firmou como referência cultural no bairro. Cuquinha, um dos fundadores, fala com orgulho do trabalho feito pela e para a comunidade. Começou a partir da relação com a Associação de Moradores da Várzea, especialmente com o mestre Tanque da Capoeira da Várzea, que abriu esse espaço, né, para poder chegar lá. A gente começou com uma turma pequena em 2022, de 2 alunos, depois subiu para 20 e depois subiu para 100 e de repente a gente está aí com 120 alunos por semestre, né? Eu gosto de dizer que a gente faz um trabalho de saúde, né? A cultura popular, ela está fundamentada na sobrevivência, mas na manutenção da vitalidade das pessoas, né? E aqui é um bairro que tem uma tradição marcante a partir de Mestre Dida, Mestre Lascavara, e não só do coco, mas de outras manifestações também, né? Mestre Zé Lascavara tem 30 anos dedicados à cultura, em especial ao coco de roda. Também faz participações nas aulas. Reconhece o trabalho de preservação da arte popular. Além dele manter o foguete popular, que é o coco vivo, eles ensinam, eu estou também com eles ensinando e na realidade continua esse foguedo permanecendo, não é? Ele atrai das pessoas, eles são muito inclusivos e a gente fica muito feliz em estar propagando esse continuismo. É a construção de um ciclo infinito de conhecimentos, onde alunos podem se tornar professores e professores também podem ser alunos. A colombiana Andréa faz doutorado em antropologia na UFPE. Na Pandeirada, ensina dança e se encanta ainda mais com Pernambuco. Vim para estudar, vim para aprender, caí aqui de paraquedas no bairro da Várzea, né, que é esse caldeirão de cultura. E aí comecei a conhecer, comecei a me aproximar, mas não é só você tomar uma aula de pandeiro. Isso para mim é gigante, não só porque me permite encontrar essas diferenças e essas semelhanças com a minha cultura, né, e compartilhar também, mas porque me permite fazer o que eu vim para fazer, que é estudar também, conhecer um pouco mais, entender desde o corpo o que tem esse Pernambuco que todo mundo ama. Logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver a cobertura da despedida à atriz Laura Cardoso. Roberto Kovalik chega agora com esse e outros destaques.
Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver. A Agência Nacional de Transportes Terrestres endurece as punições contra o transporte interestadual clandestino. Em Belo Horizonte, vão ser enterrados hoje os corpos de 7 das 10 passageiras do ônibus que tombou em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na segunda reportagem da série sobre o uso de inteligência artificial nas eleições, o risco das bolhas de informação. É o que acontece quando a internet passa a refletir apenas o que se parece com você, com o que você pensa. O que é diferente não é visto. O problema é quando a bolha deixa a pessoa num mundo limitado, sem ver um universo muito maior de informações que existe lá fora. E toda a cobertura da despedida da atriz Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos. Laura participou de mais de 60 novelas, filmes e peças de teatro. O corpo dela está sendo velado em São Paulo. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Vamos voltar a falar com Natália Gelu sobre contratos temporários, período de experiência. Agora sim a internet voltou. Natália, com você. Vim aqui para o lado de fora porque o sinal está melhor aqui. A gente vai continuar conversando com o doutor José de Castro Neto. Doutor, explica para a gente se existe multa para quem pede demissão durante o contrato por experiência. Sim, para quem pede o contrato de experiência, se você rescindir antes do prazo determinado, o trabalhador e o empregador, eles respondem por multa. Claro, cada um na sua condição. O empregado, ele vai ter que pagar, se for configurado algum prejuízo para o empregador, esse empregado ele vai pagar uma multa de 50% do que ele deveria estar recebendo ainda. O empregador, mesma coisa, ele vai pagar, independentemente, ele vai ter que pagar para o empregador esse valor também. O empregador também vai ter que pagar ao empregado esse 50%. Em que situações, normalmente, a empresa faz esse contrato temporário? Começou a chover aqui, vamos pegar o guarda-chuva? As empresas fazem esse contrato temporário para testar e para fazer uma experiência se esse empregado e também o empregado ele faz essa experiência se pode ou não trabalhar nessa empresa, se adapta à empresa, se ajusta às situações da empresa, entendeu? Então, cada um faz um teste, um período de teste, tanto o empregador como o empregado. Se o empregador descobrir que todos os direitos dele não foram garantidos, como FGTS e tal, ao fim desse contrato por experiência, o que pode acontecer? Como ele deve procurar ajuda? Isso. Se o empregado ele verificar que alguma das cláusulas, alguma da condição de trabalho está sendo maculado, está sendo ferido, ele pode procurar ou um advogado de sua confiança ou ele vai no Ministério do Trabalho e faz uma denúncia sobre aquela situação de trabalho. Muito obrigada, viu, doutor, por essas informações. A gente volta com você, Gustavo. Te agradeço, Natália, agradeço também a ele, obrigado pela participação. E eu chamo Daniela Fonseca de volta para falar da atenção à saúde da boca, que é muito importante para prevenir doenças. Aqui no Recife, gestantes e mães de recém-nascidos que moram no município têm um serviço para auxiliar no cuidado com os dentes. Daniela Fonseca agora vai trazer mais informações de como esse programa funciona. Daniela, é com você. Gustavo, isso é muito importante durante toda a vida, né? Mas no momento que é tão delicado, tão significativo para a mulher, como é a gravidez, ali depois do parto também, aí é que é importante mesmo. Eu estou aqui no setor de telesaúde da Prefeitura do Recife, estou com a Alani, que é coordenadora. Falo já contigo, Alani. Perdão, gente. E antes, deixa eu conversar com o dentista, doutor George Guzmão. Então, por que é tão importante essas mulheres estarem ali atentas à dentição, à saúde, né, durante a gravidez e depois que elas têm o bebê? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Gustavo, e a todos que nos acompanham. Essa incorporação da saúde bucal no atendente gestante, ela está alinhada com evidências científicas, né, que apontam que problemas dentários, principalmente de infecções, né, gengiva inflamada, osso inflamado ali, periodontais, esses problemas que a gente chama, podem acarretar uma translocação bacteriana. Essas bactérias podem, através do sangue, né, se alojarem na placenta e causar eventos adversos, né, gestacionais, desfechos adversos, como
o baixo peso ao nascer e a prematuridade. Certo. Isso deve ser feito, esse acompanhamento, durante toda a gestação, em algum momento em especial? Veja, nosso acompanhamento aqui, ele não sobrepõe, ele não substitui, certo, a consulta presencial. Tá? O pré-natal odontológico ele é fundamental. Então, nós estamos aqui para reforçar as orientações, tá? E fazer com que essa gestante entenda que é preciso fazer esse acompanhamento da saúde bucal dela. Bom, doutor, a gente agradece demais a participação, o alerta. Deixa eu conversar aqui, então, agora com a Alani Bezerra, coordenadora do Atende Gestante. Eu falei agora há pouco que os atendimentos são aqui, nessa sala, né, de forma remota. Como é que a grávida faz para ter acesso? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Toda gestante puérpera aqui do município do Recife, ela pode acessar o WhatsApp oficial da Prefeitura. Quando ela dá um oi lá para a gente, vai aparecer um menu de serviços e nele vai estar destacado o Atende Gestante. Ao selecionar essa opção, a nossa Suzy, que é a nossa assistente virtual, fala com aquela gestante, com aquela puérpera, faz todo o acolhimento, mas caso ela precise realmente de um atendimento com um profissional de saúde ou com alguém da nossa recepção digital, ela é atendida por um profissional. Certo, então, o doutor falou, né, sobre essa importância do atendimento presencial. Ela já é encaminhada daqui também? Como é que é essa parte da necessidade de ir também para o consultório? Isso, então, a gente consegue realizar alguns atendimentos por teleconsulta, né, resolver aqui no teleatendimento mesmo, mas caso o nosso profissional de saúde ele identifique alguma situação que precise de uma avaliação presencial, que precise de um exame físico, essa gestante ela é orientada a buscar esse serviço na rede. Para todas do Recife? Para todas do Recife. Ok, então a gente agradece demais a participação sua também, Alani, do Dr. George, dentista. E o número, pessoal, é o 991 17 14 07. Anota aí para quem precisar. Gustavo, a gente volta contigo no estúdio do NE1. Muito obrigado, Daniele Fonseca, pela participação e muito obrigado a você que nos fez companhia. O NE1 de hoje fica por aqui. Eu já te agradeço. Você pode rever as reportagens e compartilhar no Globoplay a qualquer hora. Fique agora com o Globo Esporte e tenha uma ótima tarde.